E aparece um senhor, bem mais jovem que eu, né? Mas já era um senhor. E ele vem pedir minha ajuda, porque ele andava com muita dor. E eu começo a fazer uma história mínima para eu saber, né, o que é que ele está falando, de onde ele está falando, né, do que é aquilo, né? Óbvio que ele chega em mim por toda a experiência pedagógica que ele já teve, de que ao encontrar um médico e falar, eu estou com dor, o que ele vai sair é com uma medicação. Então é óbvio que ele veio já com essa pedagogia, né, do cuidado, formativa dele. Mas quando ele chega em mim, eu falo, não, peraí, eu quero saber algumas coisas de você. Fala para mim, quantos anos você tem? Você trabalha no quê? Ele começa, ele já acha estranho aquilo, mas começa a conversar comigo. E começa a conversar comigo e vai dizer que ele era um caminhoneiro. Falou, nossa, que interessante, você é caminhoneiro, me fala da tua vida de caminhoneiro, porque eu não conheço muito a vida de caminhoneiro, né? E vão conversando, e ele vai conversando, e aí a gente vai trocando experiências de vida nesse papo. E aí eu falo para ele, ó, eu queria fazer um exame físico em você. Posso? Posso mexer nas suas costas, mexer no teu corpo, escutar você, tal. Bom, foi andando, andando, andando. Tudo bem, eu propus para ele algumas coisas que não eram medicações, porque ele já tomava medicação para caramba. Eu propus até diminuir algumas medicações e enfrentar aquele processo por outras abordagens. Tudo bem, aquilo ajudou muito ele, mas o que é que ele confessa depois, num segundo momento? E ele já devia ter uns 60 anos, tá? Ele confessa que essa foi a primeira experiência da vida dele que um médico encostou nele para fazer exame físico. Ora, raciocina, isso aí não é a cena da fila do toque. Isso aí é uma outra cena que eu estou contando. Aí tem uma pedagogia. Tem toda uma pedagogia aí, não é? Em que ele vai viver uma experiência pedagógica que é formativa, né? De que algo diferente aconteceu ali. Que não é o que ele estava já totalmente formatado para receber. No primeiro momento, ele fica um pouco. Opa! meu, meu microfone do rosto. No primeiro, coisa de árabe que também fala com a mão, não é só italiano, não. No primeiro momento, ele fica assim, né, meio suspeitando, né? Puxa vida, mas esse cara não vai dar nenhum remédio para mim? Totalmente. Não vai me dar um opioide desses assim? Óbvio que ele não falaria opioide, né? Mas uma coisa que é uma bomba, vocês sabem que a indústria mundial que fabrica oxicodona, né? Que destruiu centenas de milhares de pessoas nos Estados Unidos e foi proibido lá agora, está entrando na América Latina, né? E comprando congressistas para entrar, né? Aqui no Brasil, a congressista que eles compraram para fazer lobby chama-se Bia Kicis. Não é à toa. Né?
que é uma droga que tem 150 vezes a potência da morfina e destrói a vida do outro. Bom, enfim. Então, é óbvio que ele estava esperando que eu tivesse uma bala mágica, né? Porque é isso que ele, no desespero e no fracasso terapêutico, o outro está sempre esperando uma bala mágica. E essa bala mágica não existe. E você tem que saber conversar com esse imaginário. Se você não souber perceber que isso está na cena do encontro, que existe uma relação de poder já estruturante, que é exercido pelo outro a partir de lugares que, inclusive, são contra a vida dele mesmo, mas ele não tem a mínima noção, e nem você tem, né? Você tem que ter uma abertura para aquele encontro, para o acolhimento que ali opera, para a cena do cuidado. A cena do cuidado não é só a prática clínica. A cena do cuidado é muito maior do que a prática clínica. A cena do cuidado envolve todos esses jogos de afecções que o encontro do cuidado exercita. E, portanto, vai cobrar, de alguma maneira, da própria prática clínica que ela minimamente consiga corresponder a isso. Porque a clínica praticada pelas profissões é uma pedagogia opressora. E esse é um desafio central. Como desconstruir este lugar de praticante de uma pedagogia opressora no processo de cuidado, né? E isso implica em conseguir entender do que é mesmo feito um encontro. Então, eu estou tentando colocar para vocês que o encontro não é uma coisa muito simples, o encontro é uma coisa complexa, né? E eu entendo que, de uma certa maneira, se a alma do cuidado é o que habita as práticas do campo da saúde, nós precisamos trabalhar sobre essa alma, para que a gente não imagine que habitar ela sobre clínicas tão estreitas quanto as das profissões terão a competência de desarmar essa grande estratégia de uma pedagogia opressora, que tem uma mão única de sujeito-objeto, e que as profissões praticam, não é? E poder, inclusive, considerar que o outro e a outra também é formatado quanto nós. E talvez ali, na micropolítica, existam as potências das linhas de fuga que nos surpreendem. E nos surpreendem, não é? Eu poderia contar dezenas de experiências minhas que, de repente, me surpreendiam de uma maneira ímpar. E que eu nem dava conta que aquilo estava acontecendo na cena do cuidado. Hoje, para mim, é mais fácil compreender, depois que eu fui fazer muito trabalho sobre o tema da micropolítica do encontro no cuidado, onde eu vou pensar o tema das tecnologias de cuidado, eu vou pensar qual é o sentido do campo da saúde, o que o cuidado tem a ver com as práticas de saúde. E de que maneira a sociedade capitalista tenta
capturar as experiências de cuidado sobre a ótica de uma pedagogia opressora, que controla o corpo do outro e da outra, que domina o corpo do outro e da outra, que formata e procura interferir no campo desejante do outro e da outra, e que é uma pedagogia muito competente, como todo capitalismo. Capitalismo é uma forma de relação social muito competente. Se a gente não reconhecer isso, a gente banaliza, né? Porque eles conseguem fazer de limão muita limonada, né? Então, eles têm uma capacidade incrível de se aproveitar de uma maneira discursiva, de encantamento das próprias experiências de práticas que a gente discutiu muito tempo para chegar nelas. Vocês vejam a questão da humanização. Hoje você vai para o campo marqueteiro dos planos de saúde, por exemplo, gente, é uma discurseira de que eles são o ó do borogodó, eles são o máximo da humanização. Que tudo que interessa para eles é a sua vida e sua composição humana. Gente, eles aprendem com uma avidez. Eles são bons alunos da nossa pedagogia libertadora. E dão um nó na nossa pedagogia libertadora para transformar de novo em pedagogia opressora. O capitalismo é um bicho de 7 cabeças. E isso não pode passar longe de nós para a gente entender esse tema do cuidado. Vejam o encantamento que as tecnologias digitais têm provocado no próprio campo da esquerda ou progressista da saúde, de imaginar que ali vai ter uma saída muito incrível para combater a biomedicina. Tem gente que acha isso. Tem um comitê da Brasco que está produzindo material sobre isso, que me inquieta muito. Me inquieta demais. Né? Então, essas questões... Hoje mesmo eu tive uma tensão muito grande que eu produzi numa pessoa que escreveu um artigo sobre as tecnologias digitais, ele imaginando o mesmo delírio do Bill Gates, aquele trilionário mundial, quando fala de inteligência artificial, que é a inteligência artificial que vai libertar a humanidade. Hoje eu vi um documentário do Bill Gates defendendo isso e dizendo as 2 principais aplicações da questão da inteligência artificial vai ser a educação e a saúde. E aí eu fiquei escutando o documentário até o fim para eu entender o que é que ele chamava de saúde. E aí eu fui entender. Porque ele entende de saúde o agir biomédico. E ponto final. Ele não entende que a saúde é o território do cuidado e que a biomedicina é uma estratégia de captura do mundo do cuidado. Com uma pedagogia opressora, mas competente. Então, é interessante poder ver isso, porque às vezes a gente se encanta tanto que a gente não sabe nem fazer as perguntas corretas. E vai caindo na historinha do cara, né?
Porque é encantador, você vai vendo o documentário, ele mostra um GPT-4, que é infernal. Aí alguém está com o microfone aberto. Já fechou? Já. Um GPT-4, né? Que é, nossa, é mágico. O GPT-4 é mágico. Ele vai simplesmente conseguir construir uma dinâmica de inteligência algorítmica que o tal da inteligência artificial dialoga com você, quase que te convencendo que ele tem sentimento. E a gente esquece que a inteligência artificial é toda baseada na produção de textos. Todinha. Então a gente esquece, como alguns críticos já afirmam há bastante tempo, que ela está sempre um passo atrás. Porque ela está sempre trabalhando com uma memória já produzida. E é na memória já produzida que ela formula aquela aparência de inteligência. Diferentemente da ideia de quem pode produzir o inusitado, não dentro da caixinha da memória produzida, numa velocidade infernal, mas produzir um inusitado que é do nada. Do nada. E é essa potência que se tem do perspectivismos humanos de construírem mundos muito diferentes. A inteligência artificial não faz isso. Tanto que a inteligência artificial que o Bill Gates está encantado é uma inteligência artificial capitalista. E jamais ele proporia uma inteligência artificial que não fosse capitalista. Porque o máximo que ele entende para distribuir a grana dele é um negócio que ele chama de fazer filantropia. Fazer filantropia já é uma agressão às pessoas. Porque significa ter dó do outro, gente. Ninguém merece que o outro tenha dó. Só quem já está capturado numa certa pedagogia da opressão. Então, essa questão, para mim, é uma questão importante, porque ela anda junto com as nossas experiências de cuidado. E se você não fizer uma reflexão profunda de que as nossas experiências são sempre para além da pessoa, porque a gente não é uma pessoa. Eu gosto muito de um lema. Eu tenho quanto tempo, Neidinha? Eu não tenho a mínima ideia. Você tem... A gente marcou até 8h30, são 8h09, mas o povo está gostando aqui, viu? Puxa vida, eu consumi o tempo inteiro, caramba. Não, mas a gente pode ficar até às 9, se você quiser, porque tá a bom. gente... Tudo bem que não é uma inteligência artificial. Eu fico até às 9, com o maior prazer. Deixa eu falar mais um pouquinho só. Então, nós temos muita dificuldade, porque a gente é produto de uma pedagogia da opressão, a entender que a categoria pessoa não traduz o que a gente é. Eu gosto muito de uma fala do povo Zulu que o Mandela usava muito nas suas experiências ativistas e de líder. O Mandela falava: eu sou o que somos.
Olha como essa frase é diferente do pensamento do Descartes. O Descartes falava: penso, logo existo. Ou seja, eu, um ser único, superior, específico, pessoa, penso, logo existo. A existência vem depois. Nós somos filhotes do Descartes e não filhotes do Mandela. E há uma diferença radical. Quando o Mandela diz, eu sou o que somos, ele diz, ninguém é um indivíduo antes de ser um coletivo. É isso que o Mandela está dizendo. Não existe ninguém numa característica. Não, porque eu sou um indivíduo muito alegre, eu sou um indivíduo muito livre. Aí o Mandela falou: opa, você está esquecendo de que você é porque somos. Sabe o que quer dizer isso, caro? De que antes de eu ser eu pertenço a uma comunidade. E eu sou o que somos como comunidade. Ora, qualquer povo originário entenderia a frase do Zulu que o Mandela falava. Nós que já perdemos todas as nossas raízes ancestrais, a gente não entende. Nossa, mas puxa vida, eu sempre achei que o Descartes, ou eu nunca pensei que eu era tão descartiano assim. E tenho dificuldade de entender o que o Mandela está falando. Pois é. O Krenak, o Davi Copenau, a Cristine Takauá não tem a mínima dificuldade de entender o que o Mandela está falando. Porque eles dizem, eu sou o que o meu povo é. Isso quer dizer que nós temos dificuldade de entender e, antes de tudo, nós somos uma comunidade própria, específica, de um período, de um contexto. O que fazia o Mandela virar para os seus parceiros de luta e dizer assim: se você é o que a sua comunidade é, isso quer dizer que você tem uma responsabilidade perante ela. É assim que ele convocava as pessoas para o ativismo político. O seu próprio povo negro, é assim que ele convocava. Ele falava, você é o que somos, portanto, você tem uma responsabilidade sobre o coletivo. Porque você só é porque nós somos. Isso tem um nome na língua Zulu que chama-se Ubuntu, que era a forma como eles entendiam o sentido da humanidade. Quando você percebe isso, você vai entender por que o discurso do Trump e do Bolsonaro são esquisitos. Porque, por exemplo, o Trump e o Bolsonaro, eles vomitam o tempo inteiro. Eu sou uma pessoa, um indivíduo que tem o direito de exercitar a minha liberdade e ninguém pode interferir na minha liberdade. E aí você não sabe, nossa, mas então é verdade mesmo. Eu também sou. E você não percebe o engodo que tem nessa palavra. Ninguém é sujeito de direito de uma liberdade
antes de ter todo um contexto social que sustente a sua liberdade. Isso quer dizer que você é devedor dessa liberdade para o contexto que sustenta a tua liberdade. E, portanto, você tem que prestar conta, sim, social e coletiva. E o Trump e o Bolsonaro ficam vomitando o tempo inteiro que eles não têm que prestar conta para ninguém, porque a liberdade me dá o direito de ser o que sou. Um indivíduo pleno. Ora, a noção de indivíduo pleno não existe. Não existe indivíduo pleno. Então, não existe o direito, por exemplo, como eles advogam, eu tenho o direito de falar o que eu quiser e ninguém pode interferir no que eu falo. Não, não tem, não. Não tem. Eu tenho o direito de agredir quem eu quero e ninguém pode impedir isso. Não, não tem, não. Só que se a gente não percebe isso em nós, a gente não vai perceber a potência do que eles estão falando. A gente tem que perceber em nós. A gente tem que se ver. Eu sou o que somos. Se a gente não se ver, eu sou o que somos, eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender por que eu não quero um Trump. Por que eu não quero um Bolsonaro? Por que eu não quero pessoas que defendem isso? Por que eu quero entender que a liberdade, a minha liberdade, é a defesa da sua liberdade? A babaquice deles é a minha liberdade vai até onde a sua liberdade vai. Porque são indivíduos, né? São mônadas, são células, cada uma na sua autonomia, né? Não, 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 não. A minha liberdade é a construção da sua liberdade. Muda tudo desse olhar. Não é assim, não. Eu sou livre na hora que encosta na sua liberdade. Então, eu só posso ir até isso. Ah, isso é da pedagogia opressora do capitalismo. E aí, muita gente, inclusive, acredito que muitos aqui, não conseguem entender isso. Então, na hora que eu entendo que a minha liberdade é a minha total implicação com a produção da sua liberdade, eu vou entender por que eu tenho que defender a diferença. E por que eu vou ter que defender que a diferença nos enriquece e não nos ameaça. Para eles, a diferença ameaça e, portanto, tem que ser exterminada. Então, joguem tudo isso para o cenário da pedagogia do encontro no cuidado, para vocês poderem entender a profundidade do que é um encontro no campo da saúde. A maior escola de fabricação de pessoas que tem nesse país chama-se SUS. Que, infelizmente, está uma péssima escola. Sistema Único de Saúde, que já gerou experiências incríveis em muitas cidades, ele foi atacado a metralhadora, a facada, a tiro, a porrada, para ser destruído nessa potência. E hoje, o Sistema Único de Saúde é o maior praticante da pedagogia opressora do cuidado. O cotidiano, vocês já pensaram que não tem escola nesse país que gera tanto encontro pedagógico quanto o Sistema Único de Saúde? Quantas pessoas num dia passam pela rede de cuidado do SUS?
Vocês já pensaram quantos alunos a gente do SUS tem por dia? Contando todos os prontos-socorros, todas as unidades de saúde da família, que não basta o nome para ser bacana, tem muita unidade de saúde da família que é uma droga, né? Quantas pessoas passam em diferentes ambulatórios de especialidades do Sistema Único de Saúde desse país? Gente, é centenas de milhares por dia, mais. Eu acho que é da ordem de 1 milhão. Vamos supor que todo dia passem pelas redes de cuidado em saúde 2 milhões de pessoas. E eu não estou superestimando, eu acho até que eu estou subestimando. Se você somar o total de procedimentos que se faz num ano, total de consulta, total de exame, total de cirurgia, total... Vixe, você vai ver que são milhões, né? São milhões. Milhões, milhões e milhões. Oi, Eimar. Prazer te ver aqui. Citei você, né? Não sei se você está aqui desde o começo. Falei de você. Falei do livro que você produziu lá em 2006. Então, é uma questão que é muito interessante a gente olhar, porque a pedagogia da opressão que é praticada no cotidiano das experiências desse cuidado descuidador, e se tem aos milhões e milhões, não tem escola nenhuma que atinge isso. E isso é muito pedagógico. Só que é uma pedagogia opressora. Não é a do oprimido, nem da esperança. É uma pedagogia da opressão. Não é à toa que o campo da saúde hegemônico é a joia da coroa do sistema capitalista. Por que é a joia da coroa? Porque não tem nenhuma política que cause tanto impacto na formação do outro, na sua subalternidade, ou mesmo no seu desejo, quanto a experiência íntima que o cuidado proporciona. E as experiências que a biomedicina vinha fazendo na exclusividade da profissão médica, não é mais exclusividade da profissão médica. Hoje existe um fenômeno que eu chamo de medicinização das profissões da saúde. Então, você pega a terapeuta ocupacional, aí você pega o psicólogo, aí você pega enfermeiras, aí você pega a fisioterapeutas, aí você pega, pode ir pegando quem você quiser. Fonos, nutricionistas, pode ir pegando. E você vê uma aproximação radical do discurso biomédico. E uma busca de mesclagem. Porque vão andar por esse território por várias outras razões, mas existem algumas bem conhecidas por nós. Inclusive pela questão da mercadologia que habita as experiências profissionais. Não é à toa que o Conselho Federal de Medicina, e não é o único federal, né, dos conselhos profissionais, mas não é à toa que o Conselho Federal de Medicina capitaneia um movimento profundamente desastroso, né, para o campo da saúde. E opera ali toda uma produção de um território pedagógico, formativo,
tão violento quanto o que eu comecei a relatar de algumas experiências que eu descrevi para vocês no ato de cuidar. E aí é interessante a gente ter que se posicionar nesse lugar. E aí romper com coisas que não são fáceis. Não são fáceis. Como que eu tiro essa perspectiva quase de afinidade que muitos de nós temos, de que eu sou um indivíduo sujeito de direito e posso fazer o que eu quero? Ainda mais se eu sou um profissional de saúde, então, não é? Quem é que vai querer me contestar, gente? E eu ainda tenho o respaldo do Conselho Federal de Medicina, no caso da minha profissão, ou posso ter um respaldo de um Conselho Federal de Psicologia, ou posso ter um respaldo de um Conselho Federal de qualquer profissão, né? E isso é interessante a gente ter que pensar, porque interfere na nossa própria maneira perceptiva e de afetos que jogam conosco quando a gente encontra alguém no mundo do cuidado. Porque esse encontro no mundo do cuidado mobiliza muitas forças, como eu já descrevi aqui, quando eu falei das relações de poder, né? E do que isso se traduz no encontro. Então, se vocês, e aí eu vou podendo fechar isso, né? Vocês, de uma certa maneira, da mesma forma que a gente entende, na lógica freiriana, que todo mundo é sabido, na lógica Foucaultiana, de que todo mundo tem poder, a gente tem que entender também que todo mundo disputa o cuidado. E nós precisamos explorar positivamente essas potências que existem ali no encontro, né? Esta talvez seja a melhor maneira da gente poder se dobrar sobre nós mesmos e mesmas e, de uma certa maneira, se posicionar num lugar de mais simetria, mais equivalência do outro, também como sujeito de todas essas potências que a questão do saber, dos poderes e do campo do cuidado da vida ocupam num encontro desse. Então, esse encontro no campo da saúde, ele é muito complexo, porque, que nem eu disse, é nele que o capitalismo aposta. Vocês vejam a vanguarda que o campo da saúde ocupa em sociedades capitalísticas. Não tenham dúvida disso. A saúde vai à frente dos experimentos, nas barbáries experimentais, né? E depois ela puxa os outros. Tá? Então, às vezes, você hoje abre uma escola, sim, vê ela por dentro e fala, nossa, quanta prática opressora, né? A escola tem uma experiência de práticas opressoras. Ela vem lá do século X, já como experiência disciplinarizadora. A saúde, quando entra em cena, com a potência que entrou no século XIX, engole a potência disciplinarizadora que a escola praticamente jogou no cenário das relações sociais capitalísticas. Então, eu estou explorando com vocês, sem resolver nenhuma angústia, desculpem, eu não quero resolver a angústia de ninguém, não quero oferecer nenhuma receita para ninguém. Eu quis abrir problematizações, imagem,
possibilidade de vocês gerarem ações, né? E ações de diferentes níveis. Ações de pensamento, ações de relações, ações de 1000 coisas, tá certo? E é isso que eu tinha me proposto, e escrevi para Neidinha hoje de manhã, dizendo que eu estava muito contente em participar desse encontro com vocês, porque ela tinha me provocado de uma maneira muito legal, que me fez visitar muitas coisas, né? E que eu estava ali produzindo intensamente meus analisadores para poder compartilhar com vocês. Então, eu agradeço imensamente essa paciência aí de vocês, a imensa maioria, ficando até agora, essa longuérrima construção que eu fui ocupando vocês aqui, né? É isso, Neidinha? É isso? Pronto, professor. Eu acho que o que o senhor traz nessa noite para a gente, né, é justamente isso mesmo, de não responder e resolver, mas trazer essas inquietações, né? E aí a fala do senhor, ela é super inspiradora, ao mesmo tempo que importantíssima, né? E também oportuna para que todos nós, pelo menos para mim foi, né, fazer uma reflexão acerca de fato de qual é esse processo de cuidado, né, que nós temos, que nós fazemos, que nós produzimos, né? E dessa produção desse cuidado, no sentido mesmo de ver, de revelar essas experiências que nós temos nesse campo, né, da saúde. E o chat, né, ele bombou aí, a participação no chat. Então, a gente passou das inscrições aqui no nosso Meet, tivemos que abrir para o canal do YouTuber. Então, lá também, não consegui ver a última vez, mas a última vez que eu olhei, mais de 70 pessoas também participando lá no YouTube. Acho que chegou aos 100 também lá, e muitas, né, mensagens super legais sobre a produção dessa fala, desses sentidos e de cuidados que foi trazido pelo senhor aqui. Agora, né, a gente tem um tempinho ainda, eu queria abrir para alguém, né, se alguém quiser falar alguma coisa, fazer alguma inferência, nesse momento a gente deixa aqui também aberto, para se alguém quiser falar. Nós temos até 9 horas, né, como foi combinado. O Ermadi, né, Vasconcelos, ele abriu aí a mãozinha, então, a fala, Martim. Quando você me cumprimentou, eu estava com o microfone fechado, eu respondi, mas não entrou. Mas eu queria só dizer assim que ano passado eu participei do encontro na Colômbia. Eles fizeram um encontro da América Latina toda, que o tema central foi saúde, educação. E é assim que a gente não tem a educação em saúde, muito poucos espaços. Eu fiquei muito surpreso de ver como a sua produção e do seu grupo estava volta e meia sendo trazida por pessoas dos mais diferentes lugares da América Latina. Eu fiquei assim, que a gente sabe da importância da sua reflexão aqui no Brasil, né? Mas eu não tinha o tamanho disso, né, para fora do Brasil. Eu fiquei muito contente com isso, e inclusive uma das coisas que as pessoas estão falando é como que essa reflexão sobre a educação no campo da saúde tem tido muito pouco espaço, né? Em nível internacional, essa questão da promoção da saúde voltado para ações técnicas, implementações de ações técnicas, e toda essa reflexão da sutileza das implicações da palavra nesse momento. Aqui no Brasil a gente tem um pouco de espaço, mas falo que lá fora está muito. Então estão criando até uma rede de redes de pessoas e instituições que estão querendo revalorizar essa discussão pedagógica no campo da saúde. E eu fiquei muito impressionado, muito alegre de ver a sua penetração em tantos países que eu não sabia disso. Certo? É um pouco isso. Camila Sarmento agora, levantou a mão. Boa noite, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Neidinha. Né? Bom ver o professor Eymar, né? Professor Merri, participaram já aí da minha trajetória de formação, né? E é uma grande satisfação escutar, né?
essas suas reflexões, tá? Foi meu professor no mestrado profissional lá da UFES, né? E durante a DAB, da CESAB, né? E eu estou no doutorado agora, né? E aqui na Fiocruz de Pernambuco, professor Merri, e refletindo justamente essas questões, né, que o senhor estava aí trazendo, né, nessa perspectiva dessa produção de um cuidado emancipatório, né? E eu comecei essa reflexão justamente pensando, né, nessa crise ética da humanidade, né? E que essa crise vem das relações, né? E eu estava anotando tudo aquilo que o senhor estava falando, porque deu vários links na mente, né? Para me ajudar aqui a linkar as ideias, tá? E atualmente, né, eu estou situada em um trabalho de pesquisação, né, junto ao MST de Pernambuco, né, com os agentes populares de saúde do campo, né, e a gente vem trabalhando bem nessa perspectiva do povo cuidando do povo, né, e hoje, depois da formação, durante a pandemia, esses agentes populares, eles acompanham até 10 famílias dos territórios de assentamentos e acampamentos, né, e atualmente a gente produziu um inquérito domiciliar da saúde da população do campo do MST Pernambuco, é um projeto piloto ainda, né, em 3 grandes blocos, né, sobre o perfil de mortalidade, o acesso ao SUS, né, e a utilização das práticas integrativas e populares e tradicionais de produção de cuidado que já estão sendo desenvolvidas, né, pelo coletivo de saúde do MST. Claro, existem vários outros movimentos populares, né, trabalhando nessa perspectiva dentro desse campo de florestas, águas, né, dentro do que a política engloba, né, das populações de campo, florestas e água, né, e a gente vem vendo isso, que você acabou de refletir a partir do Foucault e do Paulo Freire, na prática, né, na ação pedagógica do próprio movimento, né, e de como a gente pode construir, né, essa ética relacional numa perspectiva coletiva, né, e não só individual, como você estava trazendo aí nas suas palavras, né, e como nós podemos nos unir cada vez mais, né, para trazer essa perspectiva dessa produção de cuidado coletivo, né, e hoje, através desse trabalho, centralmente, existem vários coletivos de mulheres, né, que trabalham desde a plantação dos fitoterápicos até a produção e comercialização nas feiras, né? Então vem toda a cadeia aí produtiva, né, se fechando. Então, eu lembro muito das minhas angústias nas aulas, né, da minha agonia como dentista, que eu sempre trazia. Mas eu vou registrar que eu fiz um vínculo e um acolhimento, uma escuta qualificada onde? Né, porque como dentista, o que só é me exigido são procedimentos, dentro dessa lógica, né, e infelizmente é muito difícil, né, para nós hoje ver o SUS como uma péssima escola, né, o quanto nós defendemos o SUS como uma excelente escola, e como nós vamos, assim, assim mudar isso, né, está muito difícil, a mudança das formações, né, eu acompanho dentro da odontologia há 20 anos esses processos, né, e defendo fortemente, e por isso que defendo fortemente a teoria da bucalidade, que o professor Carlos Bottazo construiu, né? Eu acho que eu conversei com o senhor sobre ela, e ela vem sendo muito potente mesmo, né? Para a gente conseguir transformar as práticas clínicas nessa perspectiva da produção do cuidado, né? Somos bem pouquinhos, bem contra-hegemônicos para a odontologia, mas estamos aí incessantemente aí nessa luta. E aí cansei desse cenário institucional e fui para onde eu estou vendo mais potência, que é junto aos movimentos populares. Né, e é isso que a gente está fazendo, sabe? E agora veio a G-Pop SUS, né, Neidinha, estou muito junto com Neidinha, né, é uma outra grande companheira aí, tá? E é um pouco aí do que a gente está fazendo e vamos ver, né, aonde a gente vai conseguir chegar aí. Depois eu vou entrar em contato para tecer mais umas outras ideias contigo. Quem sabe você me ajuda a linkar essas coisas. Não tá fácil não, viu?
Mas é isso, gente. No mais, gratidão, tá? Por esse momento e por essa oportunidade. Muito bom mesmo. Obrigado, Camila, pela participação. Agora abrir a palavra para a Suelen. Oi, boa noite. Estão me escutando? Primeiro, agradecer esse encontro muito potente que o professor Merri nos oportunizou. Eu sou Suelen, sou professora do curso de Medicina de um campus aqui da Universidade Estadual, no interior do Ceará. Fiquei muito movida e inquieta com as suas palavras, professor. Aqui no nosso campus, a gente vem buscando fazer uma formação médica, né, que potencialize e que reconheça o valor desse encontro com os usuários e usuárias. Só que a gente ainda encontra muitos desafios, né? E você falou que o SUS ele está sendo lugar de opressão, e eu particularmente vejo esses lugares de formação como estratégicos para a gente voltar, né, àquele SUS, aquela atenção básica que valorizava o vínculo, os encontros, né? E eu fiquei muito movida em como que a gente transversaliza, né, esse acreditar no encontro com o outro e com a outra para mover profissionais, né, que olhem para o cuidado das pessoas, né, e que não tenham essa visão capitalista que todas as profissões, que a gente via muito na profissão médica, mas infelizmente parece que criou ervas daninhas, né, e esse paradigma estritamente biomédico vem se alastrando nas profissões, né? Eu sei que o senhor não tem resposta pronta, né? Mas fiquei me perguntando muito como que a gente transversaliza esse acreditar que o encontro ele é potente. Obrigada. Obrigado, Suelen. Mais alguém gostaria de falar, comentar alguma coisa? Para a gente ir chegando para o encerramento. Se o professor também quiser ainda falar mais alguma coisa. Não, primeiro eu agradeço, né, Eimar, Camila, o grupo aí, né, Suelen. Eu acho que a gente... tem gente que levantou a mão agora. Fala, Neidinha. Neidinha, vai lá, Neidinha. Oi, eu, querido. Na verdade, era um pouco assim, primeiro para te agradecer pelas reflexões, né? Como você disse, como diz o Halim, ele diz uma coisa e você disse de outro jeito, né? Quando a gente se encontra, é bem mais que um encontro. Então, acho que esse encontro aqui contigo, aliás, desde aquele dia que nós resolvemos te convidar, eu estava conversando com um grupo de estudantes, pós-graduandos e graduandos, e veio muito aquele texto teu, né, que para mim é um texto que me atravessa o tempo todo, a alma cuidadora do serviço de saúde. É muito profundo e assim, você trazendo, eu fui voltando, sabe? Desde quando eu estava num lugar que eu me encontrava contigo, mas nós não nos víamos, que é Redonda, em Capuí, né? E em Redonda, em Capuí, eu e você e alguns de nós que estamos aqui, a gente sabe como aquele povo, né, ensina a gente a ser zuluniano. Não sei se a palavra é essa, mas abrir mão de protocolo, construir protocolo, desfazer protocolo, lidar com a morte como algo que não tem a ver com um rito de tristeza, mas um rito de passagem que faz parte da vida, que tira, sim, num certo momento, a sua potência, mas tem tanta potência vivida que você vai... eu fiquei pensando
num artigo que eu consegui escrever 20 anos depois, que é o melhor artigo da minha vida, que não saiu na revista de maior impacto, mas que eu só consegui colocar daquela experiência vivida ali. Então, é muita afetação, é muita afecção, né, que esse encontro produz. E aí, uma coisa que você disse, né, esse encontro é, teoricamente, do meu grupo de pesquisa, né? Mas como que a gente vai fechar esse lugar para apenas os mestrandos, os doutorandos, as doutorandas, as doutorandes, né? Os estudantes que estão nesse grupo de pesquisa? Se a produção do conhecimento é para ser assim, né? Partilhada, compartilhada, co-criada. Naquela hora que você escreveu aquela mensagem, nossa, eu me senti tão importante, eu estava num momento de desimportância, que para o Manuel de Barros foi a leitura do Manuel de Barros que você fez no meu pensamento, né? Aí eu disse, eu sou desimportante, mas não é problema ser desimportante, né? Talvez esse lugar da importância não seja o lugar que o capital quer me dar, mas eu estou recebendo uma mensagem preparando algo para pessoas que vão entrar para um grupo, que uma parte eu conheço muito bem, a outra parte vai chegar, né? Eu não sei quem vai chegar. Então, eu quero, vendo aí o Eimar entrar, né? Eu digo, meu Deus, como é que o Eimar chegou aqui, né? Então, olha que coisa louca, né? A potência do encontro. Então, queria, se eu pudesse, né? O Merri é dessas pessoas muito raras que a gente quer sempre se declarar um amor incondicional, uma paixão, porque é assim, né, Camila? Não se nega a estar com a gente. Talvez essa seja a coisa mais importante. Você, com aquela coisa, disse isso, eu não me nego a estar contigo. E não fazer o toque naquela mulher, me veio muito isso. É também estar com ela. Então, quero muito te agradecer, né, a oportunidade de estamos todos em formação e de podermos continuar aprendendo contigo, né, como o Eimar falou, eu já sei do quanto você é precioso, né? Nós, o grupo que escolheu, viu, também, não foi... Eu dei a minha sugestão, não vou negar, mas... E aí é só para dizer da minha alegria, da minha satisfação e da minha emoção de estar aqui com todos vocês, né? Até porque o Merri não ia aceitar que fosse só com ele, né? Porque é também a produção da nossa liberdade, de permanecermos ao lado das gentes que nos produzem cotidianamente. Então, é isso. Eu também, se deixar eu falar, porque o amor é assim, né, gente? Ele vai, né? Ele não tem espaço para não entrar, né? Então, era isso. Aqui a gente tem pessoas de diferentes cursos, pessoas da graduação, da pós-graduação, dos movimentos sociais, né? E é uma alegria muito grande tê-lo conosco. Era isso que eu queria reafirmar para ti aqui na frente de todo mundo. Professor, a palavra do senhor agora. Ô, Neidinha. Você, como sempre, né? Mexendo nos corações, né? Tem muita gente que te conhece que concorda comigo. Obrigado, meu amor. Obrigado. Para mim, é um prazer muito grande, assim, muito especial ter podido estar aqui com vocês, sabe? Porque
Eu sei, de todo esse esforço que nós todos e todas fazemos diariamente para se contrapor a essa barbárie que vem se apossando, né, desse momento tão difícil, né, que a civilização ocidental vem passando por sua própria responsabilidade, inclusive, né? E isso tem produzido deslocamentos importantes, né, na maneira da percepção que a gente tem sobre a profundidade das lutas que nós estamos inseridos, né? É muito séria, né? A profundidade da luta que estamos inseridas, né? É muito sério. Isso é um campo muito estratégico, né? Esse campo que nós chamamos de saúde, ele é muito estratégico, né? Porque simplesmente ele tem a pretensão de dizer que trata da vida, né? E aí tem uma disputa que é fenomenal, né? Inclusive sobre que valor mesmo tem a vida. A vida de quem? Que tipo de cuidado mesmo que se tem com as vidas, né? E a gente sabe nesse longo trajeto, né? Aí eu, Eimar, somos de gerações lá de trás, né? Mas que estamos aqui, né, Eimar? A gente não foi embora. Infelizmente, tem muita gente que vai embora, porque já não dá conta mais, cansou. Não, tem gente que fica, né? Mas a coisa mais linda que tem não é ter gente que fica, é a quantidade de gente nova que vem se apresentando, sabe? Isso para mim, né, me dá uma energia, me dá uma vontade que supera todas as dificuldades que eu possa estar tendo em certos momentos. Me alimenta, né? Eu sou muito zululiano, como você falou, né? Eu sou muito essa ideia da ancestralidade que o Mandela expressava, sabe? O Mandela era de uma inteligência fantástica, né? E ele expressava muito esse tema das ancestralidades. E o tema dele, de que eu sou o que somos, né? Que na verdade não é um tema dele, é do povo dele, né? É do povo dele. Ele vai fazer com muita sabedoria isso. E a coisa mais genial para mim é que isso não tem segredo nenhum. E que, na verdade, a ordem ocidental veio para tentar destruir isso, né? Não é à toa que a colonização ela vai construir uma pedagogia da opressão e usa de todas as armas pedagógicas. A porrada, a eliminação, o medo, mais a inculcação, né? De que o escravo deseja o senhor, como dizia o Hegel, e o Paulo Freire tem isso na sua formação, né? Como diz Paulo Freire, na pedagogia do oprimido, né? O oprimido tem um opressor dentro de si, né? A gente sabe, a gente vive isso no cotidiano, de uma brutalidade. Só que chegou num nível, né, que nós estamos com a vida ameaçada, né? A vida na Terra está ameaçada, né? Ela está ameaçada sob vários ângulos. Aqui no Sudeste, no Centro-Oeste, que nós estamos vivendo as fuligens das queimadas, não sei se isso está chegando aí para vocês,
Mas aqui está de uma maneira tão agressiva essa destruição, está muito no quintal da gente, muito no quintal, né? Para sentir isso. Então, é óbvio que nós precisamos nos animar de que nós estamos num território fundamental, aonde apostar na vida e defender esta vida, não é? No sentido da sua diferença, da beleza que é a produção da diferença na própria construção de si, né? Que a coisa mais linda da vida é essa riqueza que ela tem, né? Na produção incessante da diferença, né? É isso que alimenta ela, né? E nós estamos nesse lugar, né? Nesse território. Então, eu me encanto muito com muitas coisas que vocês disseram. Gosto demais de perceber isso. Me alimento, vocês me alimentam, né? Muito. Não consigo sair do território da luta, não consigo, né? É uma questão que é colada ao meu modo de ser, né? E tentando me inovar, sabe? Não, inovar não é a palavra, mas tentando aprender, sabe? Tentando aprender. Então, aprender demais com o povo quilombola, aprender com o povo pescador, né? Já que você falou de Capuí, né? Sou um aprendiz de Capuí. Aprender demais com toda essa coisa incrível, né, da produção desses grupos, né? Com os povos originários, com o povo negro. Nossa, eu estou assim ávido como estudante disso, como aluno disso, né? E tentando dar minha contribuição, né? Eu às vezes me surpreendo, Eymar, só para responder um pouco a sua observação, e eu me surpreendo também com isso, sabe? Não é só você, não, né? De vez em quando eu sou procurado, né, por alguns lugares muito remotos da América Latina, né? Ou às vezes fora da América Latina, mesmo na Europa, né? E aí algumas coisas, e uma pessoa que se apresenta para mim, e aí começa a falar de coisas, e eu não tenho a mínima ideia que chegou nesses lugares, né? Na verdade, eu sou muito produtivo, isso eu reconheço que eu sou. Eu produzo muito, eu produzo muita coisa, né? Produzo muitas videoaulas, eu tenho em diferentes possibilidades de expressão, eu produzo muito material, tem muita gente me traduzindo em outras línguas, né? De repente eu recebo um livro de uma tradução italiana, de algum material que eu fiz, isso ou em espanhol, né, em castelhano, eu não gosto de espanhol, é em castelhano, né? E isso me deixa surpreso, né? Mas isso não me... A única coisa que eu gosto disso é se faz sentido para as pessoas na luta delas contra o modo de vida capitalístico. Se fizer sentido a minha contribuição para que elas se sintam mais poderosas para lutar contra o capitalismo, eu me sinto feliz. Porque eu acho que ou a gente derrota esse modo de viver, ou esse modo de viver vai acabar com todas as vidas sobre a superfície da Terra, né? Infelizmente. E eu não gostaria que fosse a nossa geração, né, Ima, que de repente vivesse um achatamento de destruição com as outras gerações. Então eu tenho netos e netas, né, e de repente eu paro para pensar, puxa vida, que coisa dramática para uma pessoa velha que nem eu, de repente imaginar que meus netos e netas possam ser exterminados por gerações ou um pouco anteriores a mim, ou a minha própria, né? É duro isso. Obrigado, gente. Neidinha, eu sou encantado
com você sabe disso, né? E obrigado a todo mundo. Eymar, obrigado pela sua aparição aqui, gostei muito de te ver. Agradecer a Adriana Palu, que me avisou. Ah, que legal, que bom. Camila, obrigado também. Vamos sim, vamos trocar ideias, né? Suelen, tudo, tô representando todo mundo. E Rafael, você foi um ótimo acolhedor. Obrigado pela sua acolhida, pelo seu carinho. Viu? Grande abraço e beijos. Tchau, Professor, gente. Nós que Tchau. agradecemos, né? Só um instantinho a todos aí. Gente, nós que agradecemos, né? Em nome do Grupo GPFIDA, aqui da UES, enquanto doutorando, professor, fazendo parte desse coletivo, né? Junto com a Neidinha, ela que sempre está aí também junto conosco, fazendo com que a gente tenha essas experiências incríveis, né? Então, assim, tudo que o senhor traz hoje, nessa noite, para nós, é esperançar mesmo, né? Então, é fazer refletir a nossa caminhada enquanto, no meu caso, né? Enquanto estudante, né? De doutorado, enquanto professor, entrando agora no curso de medicina e nos territórios, eu acho que é isso. E, assim, essa noite fez toda essa diferença, né? Vou trabalhar também, Camila, com a produção do cuidado do território remoto, principalmente no campo, na floresta e nas águas. Então, vou ver como é que o agente comunitário de saúde ele consegue, né, levar esse cuidado para esses territórios que também têm essas dificuldades do acesso, né, aos serviços de saúde por diversas e inúmeras dificuldades que eles enfrentam. Então, assim, essa noite, de fato, me fez refletir como será essa caminhada, né, dessa tese, como partir. Então, ajudou também nesse sentido. Então, assim, professor, muito obrigado, né, a gente agradece demais. Nosso coração está super feliz. Ontem, quando o Neidinho falou, você vai fazer a moderação, eu quase caí, mas é isso, né? É justamente o texto, por isso que eu fiquei com aquele texto ali para trazer no início. Eu acho que é isso mesmo, a gente sempre está aqui para ensinar e também para aprender, né? Então, é isso. Pessoal, gostaria de agradecer a todos também, né, que participaram, pessoal do coletivo do grupo, os professores, pessoal do serviço, os alunos, né, de graduação, de pós-graduação. Aqui a gente teve registro do curso de medicina, enfermagem, fisioterapia, jornalismo, ciências contábeis, administração, filosofia, ciências sociais, né, outros cursos, estudantes de pós-graduação aqui do nosso programa e de outros programas também, né, coordenadores de programas, de curso de graduação, professores também. Então, toda gratidão, professor Merri, por essa noite, né? E agradecer ao grupo também por oportunizar esse encontro maravilhoso, o nosso primeiro webinar, e que venha, né, os próximos webinars, né, e que seja tão grandioso quanto foi a nossa estreia, né, o nosso primeiro. E para quem ainda não respondeu lá a frequência, a frase, só para lembrar, todos, né, todas, têm poderes no encontro. Então, que nós possamos ter, né, esses poderes em nossos encontros, a partir do encontro de hoje que o Merri nos proporcionou juntamente aí com a professora Neidinha e com todo esse coletivo. Gratidão a todos, a todas e a todos, e, né, uma boa noite a todos. E até o próximo encontro, se Deus quiser, pessoal. Beijos no coração e muito obrigado. Boa noite, gente. Beijão. Boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigado. Boa noite, gente. Beijos. Boa noite. Valeu, Rafa. Valeu, Neide. Tchau, professora. Boa noite.